Glória a Deus. É isso. Agora nós vamos à palavra do Senhor. Que Deus nos ajude. 8h20. Glória a Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. Peça ao Senhor que ministre a sua vida. Estamos na tua presença esta noite, Senhor. Carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Que a tua unção, que a tua misericórdia esteja sobre nós. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em falar conosco. Vem sobre as nossas vidas com poder, unção e com autoridade. Manifesta, Senhor, o teu querer e o teu agir em nosso meio. Abençoe cada coração, cada vida, aqueles que estarão, ó Deus, assistindo esta palavra, aqueles que estão assistindo nesse momento, os irmãos aqui na igreja, as nossas vidas. Fala conosco, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Eu coloquei aqui o título dessa mensagem: Cooperadores de Deus. Sua ajuda é necessária. Amém? Amém? Eu queria saber quem está conosco primeira ou segunda vez. Vamos, antes de pregar, quem está conosco? Primeira vez? Mais alguém? Mais alguém? Primeira vez também. É o seu papai? Ah, é tua cara mesmo. Que legal. Ô Jennifer, é parecidinho com você mesmo. Tem mais alguém? Vamos recepcioná-los com amor. Ó, você pode levantar aí, não tem problema, viu? Você que está com super bonder, quebra aí, tal. Que bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom, que bom. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Coríntios, diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, irmãos? Interessante, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ainda que a gente possa querer deixar algum lugar sagrado assim, hoje não mais. Hoje Deus habita em que tipo de edifício? Nós, eu e você. Amém, irmãos? Então Deus, Ele habita em nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, Paulo dizendo aqui, diz exatamente isso, que nós somos cooperadores de Deus. E depois vamos ver um versículo interessante que poderiam ser os anjos que estariam pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus. Poderia ser. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, cheios de autoridade, de poder, de glória, conforme a Bíblia nos relata. Mas Deus decide usar pessoas para fazer algo que é extremamente importante, que é divino, que é pregar a palavra dele. Deus usa quem Ele quer, essa é a verdade. Mas Ele diz para nós, como igreja, que nós somos os cooperadores de Deus. E tem um segredo em tudo isso aqui, irmão. Ser cooperador de Deus é algo que faz toda a diferença na vida cristã. Existem, segundo Rick Warren, que é um pastor americano, a igreja dele tem mais de 30 mil membros em Salt Lake, nos Estados Unidos. Ele diz que na congregação, na igreja, existem algumas camadas, faixas de pessoas que participam do culto, que congregam na igreja. Existem as pessoas na igreja que ficam mais na parte, como imaginando um círculo, na parte mais externa do círculo. Essas pessoas são as pessoas que vêm à igreja, que assistem o culto, que observam as coisas, que analisam, que são as pessoas que vêm à igreja de vez em quando,
não tem assim um nível de compromisso muito intenso. São pessoas muito bem-vindas, amadas, são pessoas queridas, pessoas que nós recebemos com alegria, são pessoas que faz toda a diferença, porque estão ali observando, analisando as coisas. Tem gente que analisa alguns anos, tem algumas pessoas que são mais rapidinhas e saem desse círculo mais exterior e vêm mais para o interior do círculo. E ele diz que essas pessoas, então, dessa segunda camada, são as pessoas que já entenderam a sua vida espiritual, já entregaram sua vida a Jesus, já convidaram Jesus para morar no seu coração, já assumiram alguns compromissos na igreja, de orar, de contribuir, de trabalhar em alguma coisa. E existe uma terceira camada de pessoas que estão mais ao centro do círculo e mais comprometidas, que são os obreiros, aqueles que estão trabalhando na obra, que já são oficiais na igreja de alguma maneira, ou estão no diaconato, como esses irmãos que vocês viram, ou estão numa posição um pouco mais comprometidos no trabalho e na obra. A bem da verdade é que funciona exatamente, as pessoas vão migrando das camadas mais exteriores, mais para o centro, até se tornar, quem sabe, até um pastor. Eu me lembro quando me converti, eu saí lá da camada exterior, rapidinho, estava lá no centro, lá, porque eu tinha muita sede, muita fome, tinha e tenho, em fazer a obra de Deus, em servir ao Senhor. Entendi logo cedo que Deus espera que todos se tornem cooperadores da sua obra. Amém? E descobri coisas importantes. Cada vez que você avança mais para o centro, a tua vida espiritual muda. Muda completamente. Quando você sai do nível mais exterior e começa a ir mais para dentro, você começa a perceber um nível diferente de compromisso. Assim, os empresários que tem na igreja sabem da mesma maneira. Existe aquele funcionário que é mais um funcionário na corporação, na empresa, naquele negócio. E tem aquele que é um cara que você já pode contar mais com ele, mas tem aqueles que você diz, não, esse veste a camisa e soa a camisa. Não é assim, irmãos? Isso é uma dica importante, em tudo na vida é desse jeito. Você começa olhando para a moça, dá uma olhadinha, bonita, hein? Daí, de repente, você diz, opa, peraí, vamos começar o namoro da corte? Depois vai para o noivado, e de repente o casamento. Aí o casamento, o negócio fica sério, né? Né, Shelly? Depois vem a turma toda, né? Uma fábrica de criança, né, meu irmão? Glória a Deus. E fica mais sério o negócio. E não existe crescimento sem compromisso, essa é a grande verdade. Em nada na vida. Se você não assume compromisso, você não cresce, você não desenvolve. Enquanto você está observando o que está acontecendo, você tem um tipo de relacionamento, de comportamento diferenciado. À medida que você se aproxima, você percebe que as coisas mudam. Muda o nível de presença de Deus, o nível de manifestação de Deus, tudo muda na vida da pessoa. À medida que ela sai de uma camada mais exterior, você pode viver a vida inteira lá, observando? Pode. Mas não vai desfrutar de tudo que tem dentro. Perguntaram a um jovem, como é que é essa laranja, é doce ou azeda? E ele falou, a única maneira de saber disso é experimentando. Assim é a vida cristã. Quanto mais você tem experiências com Deus, você se aprofunda, mais a sua vida vai crescer. Você me entende bem? Amém? Isso não é uma coisa que é forçada, você não tem que forçar, você tem que escutar Deus falando contigo. Existem as pessoas que estão contentes vivendo do pouco que Deus tem. E existem pessoas que estão famintas por tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Isso é uma coisa de ordem pessoal, de compromisso pessoal, ninguém pode te obrigar a entrar nisso, porém, Deus deseja que você e eu nos tornemos cada dia cooperadores no seu reino. Amém?
Nós fomos salvos para isso. Eu e você, quando encontramos-nos com Jesus, Ele nos salvou. Alguns estão enganados, pensam que o Senhor nos salvou para nos abençoar, somente, para nos dar bênçãos. Deus até faz isso, mas essa não é a finalidade real do Senhor. Deus quer que nós nos tornemos bênçãos na vida de outras pessoas, cooperadores com a obra dEle, porque os anjos não vão pregar o Evangelho, os anjos não vão falar das bênçãos de Deus. Eles são mensageiros de Deus, sim, mas em missões muito específicas. A mensagem das boas novas, que é a mensagem do Evangelho, é incumbência nossa, amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, mas pregar a palavra, viver a palavra, e quando eu digo pregar, irmão, entenda dessa maneira: pregar tem muito mais a ver com a vida que nós levamos do que com aquilo que falamos, porque falar, até papagaio fala, papagaio de crente não fala palavrão, ele fala glória a Deus, aleluia, entendeu, irmãos? Agora, papagaio que não é de crente fala cada coisa que dá até medo de ouvir, mas papagaio de crente canta até louvor, mas não prega, não tem vida, não tem salvação. Então, a nossa responsabilidade tem a ver muito mais com a questão de nós estarmos vivendo de maneira tal que as pessoas possam ler a Bíblia em nossa maneira de viver, na nossa vida. Paulo diz que nós somos um livro aberto, uma carta aberta, para que as pessoas possam ler a respeito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Então, quando eu falo pregar, é uma expressão que a gente usa sobre anunciar o Evangelho, porém isso deve ser resultado de uma vida de testemunho, de postura diante de Deus. Sim, senhor, irmão? Ô, irmão. Rapaz, é comigo que você está falando, homem. Como é que é? Precisamos entender, irmãos, que o chamado de Deus para a nossa vida, além das bênçãos que Deus tem para nós, porque Ele de fato nos abençoa, Deus deseja que nós nos tornemos efetivos na obra que Ele tem para a nossa vida. Ser efetivo é colocar a mão no arado, fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Você pode, por o tempo que você quiser, ficar longe disso, porém eu quero dizer uma coisa para você: sabe quem está perdendo com tudo isso? Aquele que não se compromete. Perde, porque não entende a eficácia que é viver numa dimensão de autoridade, de unção, de poder de Deus. E onde é que você encontra isso? Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais envolvido na obra do Senhor, quanto mais servindo ao Senhor, isso pode acontecer. Se você quiser anotar o primeiro ponto aí, primeira coisa, o privilégio da parceria com Deus. Amém? O texto nós lemos, deixa claro que nós somos cooperadores. Mas não somos cooperadores de um grupo social, de uma ONG, enfim, de pessoas, de empresa, de um empreendimento, de um negócio. Você pode ser cooperador de tudo isso, se você quiser. Mas o fato é que nós somos cooperadores da obra redentora do Senhor. Nós somos cooperadores da maior obra que pode acontecer na face da terra, que é a restauração de pessoas. Nós cooperamos com Deus na transformação de vidas. Nós cooperamos com Deus na salvação de almas. Nós cooperamos com Deus na transformação de famílias. Nós cooperamos com Deus na restauração dos valores, da ética, da moral, daquilo que é importante de fato. É disso que cooperamos. Quando você está anunciando a palavra de Deus, através do seu testemunho, da sua vida, ou até mesmo de uma pregação, você está falando de algo que é eterno, de algo que tem valor, de algo que não acaba com o tempo, mas permanece pela eternidade, porque almas são eternas. A alma não é uma coisa que você diz, isso não tem valor, muito pelo contrário. A alma de uma pessoa
tem um extremo valor para Deus. Afinal de contas, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para salvar vidas. Tudo que nós lemos da Bíblia tem um propósito: salvar vidas, tirar pessoas do inferno. Não é dar a eles comida, nem bebida, nem roupa, nada disso. Isso não é prioridade para Deus. A prioridade de Deus é salvação de almas. Porque nada entra no céu a não ser almas. E é um fato, irmãos, todos nós morreremos. E nós iremos ter um dia de prestação de contas. E todos nós estaremos diante de Deus. E o que vai nos tornar aptos para entrar no céu não é coisas, não são coisas, é exatamente o fato de termos encontrado com Jesus, e Jesus ter perdoado os nossos pecados e nos capacitado a entrar na eternidade com Ele. Então só vai entrar no céu almas. Ah, mas eu concordo, não concordo. Tem tanta gente argumentando a respeito da sua salvação, ou da sua fé, ou da sua religião, ou a minha igreja, a minha religião, a minha isso, a minha aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: nenhuma religião salva ninguém. Nenhuma. Ah, mas eu sou da IPC, eu vou para o céu. Se você não for de Jesus, você vai pro beleléu, mas para o céu de jeito nenhum. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nenhuma igreja salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue por minha causa, pelos meus pecados. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E se nós não entendermos isso, que temos que nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e temos que nos converter, nós vamos para o inferno. Isso não é uma mensagem que vai dizer: ah, meu Deus, é para isso que o Senhor nos levanta, é para isso que Jesus tira você lá do lodaçal do pecado, limpa você, te dá um banho com o seu sangue, te limpa, te deixa mais alvo do que a própria neve. É para isso que somos salvos, para sermos cooperadores de Deus. Não entender isso me torna um andarilho da fé, sem entender para onde vou, o que estou fazendo, para que sirvo. Tem muita gente que vem à igreja pensando: eu fui lá para receber uma bênção. Foi bom, gostei do culto. O culto estava bom, estava ruim, eu não estava. Sabe que gera paz no coração da gente? Não é se o culto está bom, se está ruim. É se Jesus está presente. Se Jesus está falando. Se Jesus está no nosso meio. É isso que faz a diferença, irmão. O ambiente de glória, ele é criado com a presença de Jesus. A unção de Deus vem quando a presença dele está no lugar, quando ele está na casa, quando ele vem e se manifesta, quando a glória dele toca o nosso coração. Aí está Jesus. Jesus não está em coisas, Jesus não está em adereços, em ostentação, em nada disso. Jesus habita em pessoas, para que pessoas sejam alcançadas por pessoas. Para isso ele nos chamou. A Bíblia diz em Número 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Assim é Deus. Tudo que ele fala, ele cumpre. Se ele promete, você pode esperar, porque ele vai cumprir na sua vida. E ele veio, irmãos, ele veio para que nós, em parceria com ele, transformemos o lugar onde vivamos. Deus quer que eu e você nos tornemos parceiros dele, cooperadores do seu reino, para que a casa que são vizinhos teus, o lugar onde você trabalha, aonde você está, a luz de Cristo possa resplandecer naquele lugar. É com essa finalidade que Deus nos quer. Você não pode ser agente secreto de Jesus, James Bond, 007. Ah, você é crente, eu sou descobrido aqui, agora acabou meu disfarce. Não pode ser assim, muito pelo contrário. Você tem que assumir o teu papel, a tua postura, a tua identidade, quem você é de verdade. Deus espera que você faça isso, para que Ele possa fazer algo onde você está, para que Ele possa realmente fazer algo diferente. Irmãos, preste bem atenção. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus.
O mundo está clamando para que os filhos de Deus se tornem de verdade autênticos filhos de Deus, assumidos diante do Senhor. Pessoas que dizem: não, eu sou realmente um servo de Deus. E um servo de Deus, ele perde para que o reino de Deus ganhe. Um servo de Deus trabalha para aquele que o arregimentou, que o trouxe para o seu reino. Amém, igreja? Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jó 42,2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Isaías 43,13 diz assim: antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Preste bem atenção. Você está se associando, você está andando com aquele que tudo pode, o Deus eterno, aquele que realmente tem poder para mudar todas as coisas. Você está andando com um Deus, irmão, não é um Deus fracassado, falido e derrotado. O Deus que você serve te dá autoridade para você andar no meio das pessoas, anunciar o reino dele, a vida dele, através da sua vida. Ah, pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha lá no meu trabalho, eu vou falar que eu sou um cristão, que eu sou um servo de Deus, vão começar a zombar. Eu passei por isso, irmãos, passei por isso. Até um dia que eu descobri que as pessoas debochavam porque tinham muita admiração, mas não tinham coragem de ser crente como eu era. Ah, vão me perseguir, pastor. Feliz daquele que é perseguido por conta do Senhor. Feliz daquele que é zombado porque assume o seu papel de cristão. Um dia disse alguém para mim, falou: mas você é crente? Eu falei: eu sou, porque você não é? Ele estava querendo dizer para mim que ser um crente, ser um servo de Deus, era algo menor, pejorativo, inferior. Muito pelo contrário. Nós somos cooperadores, parceiros do Deus eterno, que quando Ele está agindo, ninguém pode impedir, quando Ele está fazendo, ninguém pode detê-lo. O Deus que tudo pode, o Rei dos reis, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, diz a palavra do Senhor. Quando eu e você temos coragem, irmão, de assumir a nossa postura, de dizer: eu sou um servo de Deus, sim. Você se torna aquele tipo de pessoa que quando você levanta de manhã, e você tira o teu pé da cama, e coloca no chão, o diabo disse: pronto, pensei que ele ia morrer essa noite, levantou de novo esse cara. Mas é exatamente isso, querido. Homens de Deus, mulheres de Deus, são pessoas diferentes. Hoje é uma moda ser crente, mas existe uma categoria de crente, como eu falei aqui, são os observadores, os descompromissados, os que não dão valor para a santidade, para a vida na presença de Deus. São os evangélicos nominais, que já existem hoje, né? Os evangélicos nominais. Ah, eu sou evangélico. Daí você fala: e daí? E daí nada. Está assim as igrejas. Deus está levantando um povo no meio do seu povo, um povo que não se corrompe, um povo de santidade, um povo que tem compromisso com Ele, um povo que faz a diferença, um povo que vai falar do amor de Deus e vai continuar vivendo e nadando contra a maré, porque existe uma maré gospel vindo, mundana. Igrejas estão comprometidas na sua santidade. As pessoas não sabem mais identificar quem é crente. Antigamente identificava pela saia e pelo cabelo comprido. Hoje nem isso dá para identificar mais. A gente tem que ser reconhecido pela nossa maneira de viver, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Ah, irmãos queridos, oxalá que Deus nos use, que nos tornemos homens e mulheres de verdade,
consagrados ao Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa: essa cidade jamais será a mesma com um povo consagrado. Porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos escolhidos, porque nem todos estão disponíveis para sentar e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está sentado aqui, levanta e vai lá para fora para ficar conversando. Sabe por quê? Porque não está interessado na palavra. O coração está em outro lugar. É muito duro ficar ouvindo uma palavra, mas essa palavra, pastor, a palavra confronta. Ela precisa confrontar para nos consertar, para andarmos na presença de Deus. Irmão, quem conhece a verdadeira presença de Deus, sabe exatamente o que Deus espera de você. Alguém já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém? Sabe o que significa isso? Que quando você é tocado pela glória de Deus, você não quer nada menos do que a glória de Deus. Você quer a glória de Deus na sua vida. Tem gente que já se contentou com as migalhas. Tá bom as migalhas, eu quero dizer para você, tem uma mesa farta na presença de Deus. Tem uma mesa farta na presença de Deus. Tem uma mesa farta na presença de Deus, que vai ser servida para aqueles que estão dispostos, que se habilitam a sentar à mesa do Senhor. Esse é o privilégio dessa parceria, de andarmos com Deus, de caminharmos com Ele. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Tem muita gente que está indo e está dizendo: Deus vai comigo. E Deus está dizendo: contigo não estou faz muito tempo, meu amigo. Já faz horas que eu não ando contigo, porque você não anda comigo. A Bíblia diz muito claramente: chegai-vos, pois, a Deus, Tiago no capítulo 4, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros, limpai as mãos, pecadores. A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Deus espera um povo disposto a andar com Ele. Irmão, você pode pensar que é intransigência do pastor Toninho, porque eu prego essas coisas, porque eu falo sobre isso. Você pode pensar: esse pastor só fala essas coisas, por que ele não fala outra coisa? Sabe por quê? Porque tem um povo indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Tem uma geração de crente enganando a si mesmo. Tem uma geração de crente que é desviado dentro da igreja, cheio de manias, de hábitos que Deus reprova, estão dentro da igreja, pensando que estão fazendo certo, pensando que estão indo para o céu, e na verdade estão indo para o inferno. Mas estou dentro da igreja, pastor. Como eu disse, irmão, igreja nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. É só Jesus que pode salvá-lo. Nossa, pastor, mas aquele cara parece. Cuidado com aquilo que é aparente. Pode parecer, mas pode não ser. Amém? Segunda coisa, o privilégio da obra que fazemos. Nada, absolutamente nada, se compara a servir a causa do Mestre. Bill Hybels é um escritor. Bill Hybels, para você ter uma ideia, ele tem uma igreja hoje nos Estados Unidos, 24 mil membros a igreja dele. Ele é um especialista em liderança, dá treinamento no mundo inteiro sobre liderança. O cara é fera, bom mesmo. E ele tem um livro chamado Líder, a Revolução do Voluntariado. Um pastor auxiliar da igreja dele falou assim: mas pastor, o senhor pede que o povo sirva a Deus, mas o povo estuda, trabalha, faz tanta coisa, e o senhor ainda pede que eles estejam na igreja servindo a Deus, fazendo a obra. Ele falou assim, o pastor auxiliar disse: mas o senhor não tem remorso disso? Ele falou: não. Te explico, disse Bill Hybels. Não existe nada na face da terra que crie maior prazer e alegria do que fazer a obra de Deus. E é incomparável, você não imagina como isso acontece, irmão. Você orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Você orar por aquela pessoa e a família dela ser restaurada. Não existe nada no mundo que recompense
e que traga maior alegria e satisfação do que ver um lar restaurado, uma família restaurada, uma pessoa que estava na drogadição sair das drogas, se tornar um servo de Deus, alguns até pregadores da palavra, homens e mulheres que são usados tremendamente pelo Senhor. Não existe nada que se compare a isso. Fazer a obra de Deus traz um sentimento de realização, de satisfação e de alegria incomparável. Triste é você ficar de longe, observando, porque quando você está de longe, você não está participando. 1 Pedro 1,12 diz assim: foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhe foram anunciadas, porque aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Os anjos, irmãos, observam, eles ficam olhando o trabalho que nós fazemos no Senhor. Eu imagino, não está escrito isso, mas eu imagino, e não é pecado imaginar, que eu penso sim, talvez eles gostariam de estar fazendo o que nós temos o privilégio de fazer. Anunciar as boas novas, ser instrumento de Deus. Imagina, irmão, você sendo um instrumento de Deus, boca de Deus, mão de Deus, pés de Deus. E é exatamente isso que a igreja faz. Quando a igreja se torna madura, consciente, ela começa a entender que ela tem uma missão. Ela tem uma missão a realizar, ela tem um trabalho para ser feito. A igreja é levantada como a autoridade de Deus na terra, para quebrar fortalezas, para romper cadeias espirituais, para começar um processo de transformação. Onde é plantada uma igreja, algo começa a acontecer diferente, irmão. Nós estávamos antes numa outra rua aqui na cidade, nessa rua mesmo, na verdade, lá do outro lado. Chegamos ali, uma rua escura, feia, sombria. Poucos anos que a gente estava ali, mudou completamente aquela rua. Mudou completamente. Passaram-se os anos, viemos para esse lugar. Chegamos aqui, isso aqui não tinha graça, não tinha vida. Essa rua aqui esse pedaço da rua era um outro pedaço morto. Chegamos, uma construção na esquina, a outra do lado, a outra aqui, agora essa aqui, construção ali do lado. Uma revolução no ambiente, sabe por quê? Porque onde a igreja se encontra, existe uma transformação vinda de Deus. Isso é tranquilo, tranquilo. Vocês verão onde nós vamos nos colocar. Já disseram, pastor, aquele lugar lá é no meio do mato. Onde já se viu levar uma igreja para o meio do mato, pastor? Coisa nenhuma, meus queridos. Vocês verão o que Deus fará naquele lugar. Pastor, como é que você tem essa convicção? Experiência. Meu pastor plantou uma igreja há 50 anos atrás, num bairro chamado Capão da Embuia, em Curitiba. Na frente da igreja tinha um carreador e vaca. É tudo que tinha lá. Aquilo tudo é completamente transformado e mudado. Há processo natural do crescimento e tudo. Processo natural não, processo espiritual. Onde Deus planta uma igreja, Deus planta a transformação. Onde Deus planta você, irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Você como servo de Deus, Deus te coloca numa empresa. Ou você é tirado dali para um lugar melhor, ou a empresa que você está prospera. Vocês estão meio lento, hein? Por que prospera, pastor? Onde você tirou essa ideia? Porque eu trabalhei em muitas empresas. E eu sei quando Deus é com alguém, o que aquela pessoa vai, aonde ela é colocada, ali tem um sinal da presença de Deus na vida daquela pessoa. Irmão, não importa, você pode ser quem você é, mas quando você conhece o Senhor, entende a tua parceria com Deus, Deus é contigo e Deus vai com você, porque você vai com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Os anjos estão observando o que acontece lá na sua vida, o que acontece lá com você. Você é comprometido, você tem aliança com Deus.
Irmão, nós temos que superar essa fase de ficar correndo do pecado. Nós temos que andar numa outra dimensão. Não temos que ficar correndo do pecado. O pecado já está vencido em nome de Jesus. Nós temos que ser operantes no reino de Deus. Porque tem tanta gente enroscada com o pecado, porque não está fazendo o que Deus lhe mandou fazer. Deus nos dá a capacidade, a autoridade, a unção para fazermos algo para o reino dEle. Você acha que os seus amigos, onde você anda, não estão esperando ver de você um testemunho poderoso de quem é Jesus na sua vida? Estão lá, te observando, lendo a tua vida, observando quem você é. Temos esse privilégio de fazer a obra de Deus. Neemias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: aí eu mandei os mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante, e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Amém? Neemias estava com um trabalho muito sério, reconstruindo os muros. Neemias estava preparando a cidade. Para você entender, naquele período, você deve ter assistido alguns filmes medievais, isso é muito antes do período medieval, mas que uma cidade ela era fortalecida pelos muros. Era tudo de proteção que a cidade tinha. Se não tivesse muro, a cidade era saqueada a toda hora. E assim estava Jerusalém, com os muros todos quebrados. Deus fala com Neemias, Neemias vai para a cidade. Neemias está cativeiro, ele estava vivendo em cativeiro em outro lugar. Ele pede ao rei, o rei libera ele vai até Jerusalém, vários dias de viagem, vários dias de viagem, para reconstruir o muro de Jerusalém. Toda vez que você começa a reconstruir um muro, sempre tem os inimigos da reconstrução. Já percebeu isso aí ou não? Quando você começa a melhorar algo, quando você começa a acertar a tua vida, sempre levanta alguém para poder impedir que você melhore, que você restaure, que você prospere, que você acerte as coisas que tem que acertar. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que mudar aquilo. Vai sempre levantar alguém para dizer: epa, peraí, o que você está fazendo? Não faça isso não. Sempre tem alguém que quer impedir a tua prosperidade, quer impedir a tua melhora, quer impedir aquilo que você tem que fazer. E Neemias estava ali, reconstruindo os muros de Jerusalém, que representava a segurança daquele povo, daquela nação. E aqueles adversários se levantaram por 4 vezes, chamaram Neemias para discutir aquela situação. Neemias falou: olha, escute, eu tenho algo importante para fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo com conversa. Eu tenho mais o que fazer. Você está me entendendo, irmão? Tem hora que a gente se perde com muitas coisas periféricas na nossa vida, com muito assunto sem importância, com muito mimimi para lá e para cá. A gente mesmo fica arrumando questão, ficamos arrumando argumento, nos distraímos com coisa que não é necessária. Dentro da igreja nos distraímos. Mas aquele irmão está em pecado. Deixa ele acertar com Deus, que importa ele, faz você. Aquele lá não é muito gente boa, deixa ele, problema dele, faça você. Por quê? Porque você não pode se distrair, irmão, e o diabo é especialista nesse negócio. Ele quer distrair a gente para a gente não fazer aquilo que temos que fazer. Você começa a construir uma casa, se o pedreiro e o servente ficar batendo papo, termina o dia e não fizeram nada. Desse jeitinho. Você começa a fazer alguma coisa importante, se você se distrai, sabe o que acontece? Você vai ficar no meio do caminho, e o diabo vai atingir o propósito dele, vai tirar você do foco, de estar ser operante na obra de Deus. Pare de se envolver em assuntos periféricos, briga, discussão, ressentimento, fofoca, maledicência. Sai disso, irmão. Olha para o alvo, olha para Jesus. Fica firme na presença de Deus. Deixa toda distração de lado. Foque no reino de Deus. Eu quero garantir uma coisa para você, irmão. Você vai me dizer: pastor, quero dizer uma coisa muito importante para você. Fazer a obra de Deus nos traz prosperidade. Espere. E não fazer nos empobrece.
Há muitos anos eu fiz essa pergunta a Deus. Deus, eu sou fiel na tua obra. Sou fiel na minha contribuição. O que está acontecendo? E o Senhor me deu esse versículo. João 15:16. Põe ali para mim, faz favor, querido. João 15:16. Diz, não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus me chamou a mim e a você para dar fruto. E o fruto que nós damos tem que permanecer. É compromisso nosso, obrigação nossa, cuidar das pessoas que nós ganhamos para Jesus. Cada um de nós. E aí o Senhor está explicando. E quem está falando isso aqui não sou eu, é Jesus. A fim de que tudo aquilo que você precisar, que você for pedir, a sua necessidade, as coisas que você quer conquistar, tudo isso Ele vai conceder para você quando você estiver cuidando das coisas que são dEle. Sabe o que é dEle? O ouro, a prata e tudo que existe na face da terra. Mas não é sobre isso que Ele está falando. Ele está falando sobre vidas que são dEle. Amém? E tem muita gente patinando, sabe por quê? Porque ficou magoadinho com algum irmão na igreja e parou de fazer a obra de Deus, ou se abraçou com algum tipo de pecado, está lá na prática do pecado, e largou de fazer a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus tem que ter um pouco de santidade, tem que cuidar da vida, afinal de contas é assim que o Senhor requer de nós. Aí você ficou aborrecido, ficou triste, ficou ofendido, ficou decepcionado, ou você olhou para o pastor e falou, pensei que o pastor fosse maior, mas aquele cara é baixinho, hein? E a época que eu era gordinho, então, aí era mais feio ainda o negócio, irmão. Nossa, eu vi o pastor, estava meio bravo lá um dia, e normal, eu fico bravo mesmo. Mas tem que me acalmar, né? 2 trabalhos. Mas é verdade. Pensei que o pastor era perfeito, não vou mais servir a Deus porque o pastor é perfeito. Você nunca vai servir a Deus, porque eu não conheço um pastor perfeito na face da terra. Aquela igreja não é boa, a minha é melhor. Conversa fiada. É que você está namorando ainda, a hora que você casar você vai ver. Desse jeitinho. Nossa, que maravilha essa moça. Depois que você casa, você fala, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi assim, eu e a pastora, foi desse jeito. E ela deve ter pensado a mesma coisa. Pensei que ele era uma coisa, ele é outra. Meu Deus, agora, hein? Bem que ela queria no dia do casamento fugir, ela não queria casar não. Eu falei, não, daqui, peguei ela pela mão e levei ela no cartório. Você não vai fugir não, mulher. Você vai casar sim. Eu não quero, que não quero. Vai. E eu estava lá que nem aquele homem, puxando a baixinha, entramos lá e o juiz olhou e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, ela não quer casar, mas ela vai casar. E casou. Aí no dia que o pastor foi abençoado, estava mais calmo um pouco. Mas quase que ela pula fora. Sabe como é que é um cara determinado, né, irmão? A gente muitas vezes, amado, fica pensando assim, eu tenho um argumento para não fazer a obra de Deus, eu tenho um argumento para não servir o Senhor, eu tenho um argumento para fugir da obra de Deus. O único argumento que você pode ter, na verdade, de verdade, é que você não está se sentindo preparado por algum motivo, ou por pecado, ou por se sentir incompetente, por achar que você não está à altura. E na verdade, para uma obra tão tremenda contra a obra de Deus, nenhum de nós está à altura, tampouco eu. Existe uma estatística que 87% dos pastores que estão atuando hoje se consideram despreparados para exercer o ministério que exerce. 87% dos pastores. Por quê? Porque é muita exigência em cima da gente, muita. A gente tem que ser consultor financeiro, você tem que ser conselheiro matrimonial, você tem que ser assessor de... Irmão, é tanta função agregada, tem que ser meio
meio jurídico, meio psicólogo, meio... É tanta coisa que não é fácil. Mas, na verdade, nenhum de nós estamos preparados. Sabe o que nos capacita? O poder de Deus. É o poder de Deus que nos capacita. Eu vou dizer uma coisa para você: se você decidir largar aquilo que está te prendendo, amarrando você, aquela vida aquela vida meio assim, aquela vidinha, aquilo que prende você, você larga tudo isso e diz: eu estou aqui, Senhor, para fazer. Você vai ser surpreendido por Deus. Vai ser surpreendido por Deus. Porque você vai dar um salto na sua vida espiritual. Esse salto vai te levar a um outro nível de intimidade, de relacionamento e de vida com Deus. E eu sei, irmão, que o diabo é especialista nisso, em frear crente. Ele tenta alguma coisa, não deu muito certo, pronto, não quero mais, estou decepcionado, não vou, pastor. Não, irmão, tudo na Bíblia é assim mesmo, na vida é assim mesmo. Você insiste, insiste, insiste e vai para frente. Não deixa nada distrair você, não deixe ninguém distrair você, não deixe ninguém tirar você do foco, da presença de Deus, porque é exatamente isso que o diabo, o adversário da tua alma, quer, que você fique paralisado. Mas Deus quer que você seja operante no seu reino e na sua obra. O que paralisou você, irmão? Para aí. Acabe com isso em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Eu me lembro daquela época. Tem um crente saudosista, né? Ele está sempre lembrando de alguma época. E agora, irmão? Não, agora estou parado. Estou stand-by, sabe? Agora estou parado, não estou fazendo nada. Por quê? Porque alguma coisa me parou. Eu tenho certeza, e vou dizer a você, quem parou você, não foi Deus. Deus quer que você seja um cooperador dele. Amém, igreja? Amém, amados? Sabe que time que nós pertencemos, irmão? Nós pertencemos ao time dos vencedores. Esse é o privilégio de estarmos fazendo a obra de Deus. É um time de vencedor, um time de campeão, um time de pessoas que pregam o Evangelho e veem as vidas sendo transformadas, restauradas. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder de Deus, irmão. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Você não está anunciando um evento qualquer, você não está anunciando um jogo de futebol, você não está anunciando, um esporte, não, você está falando do poder de Deus para transformar a vida de pessoas. Você acha que Deus não está interessado nisso? Irmão, Deus quer usar você. Deus quer te usar de verdade. Deus quer nos usar, irmão. Pastor, mas aí no púlpito está o senhor e tal. Não, irmão, o púlpito do verdadeiro crente não é esse lugar aqui. É a casa, de casa em casa, no trabalho, em qualquer lugar. É lugar para você pregar, para você anunciar, para você ser operante no reino de Deus, na obra de Deus. Tem horas que a gente se dedica tanto por outras coisas, menos em pregar a palavra de Deus, em testemunhar da palavra. A palavra que nós pregamos, ela é eficaz e poderosa. A Bíblia diz em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Assim é a palavra de Deus. A palavra que nós pregamos, ela é poderosa, ela é o poder de Deus. Ela vem de encontro à minha vida, à sua vida, e vai em encontro à vida de outras pessoas. Eu me lembro muitas vezes, irmãos, aconteceu isso. O irmão chega e fala: meu Deus, o pastor será que o pastor, alguém contou da minha vida para ele? Já muitas vezes aconteceu isso.
Como é que ele sabe de tudo isso? Me lembro de um irmão que a esposa convidou ele para vir à igreja, e ele veio à igreja. Aquela noite eu preguei, e o negócio foi tão certeiro. Ele beliscou a irmã: o que você está fazendo, mulher? E ela falou: o quê? O que você está pensando? Você combinou com o pastor, não foi? Que eu vim aqui, hoje ele foi falar tudo da minha vida. E ela falou: mas eu não falei com o pastor. Quando que eu falei com o pastor? Não tenho o nome dele, não tenho o telefone dele, não tenho nada dele. Como é que eu falei com o pastor? Deus usou a vida dele. A palavra de Deus é assim, poderosa. Ela vai e penetra o coração da pessoa. Ela discerne tudo, ela explica, ela tem solução, ela tem resposta. Ela é a palavra de Deus vindo de encontro ao nosso coração, à nossa vida. Irmão, você imagina uma pessoa que nunca conheceu o amor de Deus, de repente escuta uma palavra que fala exatamente a história dela, o coração dela. Meu Deus, seria uma loucura. E vou dizer, irmãos, a gente ter uma cabeça, um arquivo tão eficiente desse, de estar, aquele lá foi que, aquele lá que Deus mandou dar o recado, Deus mandou dar o recado, né, a irmã e tal, dedurou o marido e você fica dando recado. Imagina que a pessoa, um ser humano, vai ter tempo para essas coisas, porque a palavra de Deus é que faz, Deus é que conhece o coração da pessoa, e Deus usa de muitas maneiras. Normalmente Deus usa um convite. Eu fui para a igreja por causa do quê? Um convite. Alguém me convidou para a igreja. Vamos lá na nossa igreja? Eu fui. Cheguei lá, sentei e ouvi a palavra. E a palavra foi tão assertiva. Eu nunca tinha visto aquele pastor na minha vida. Nem sabia que ele existia. E ele estava pregando e parece que Deus estava falando comigo. De fato Deus estava falando. E aquela palavra veio de encontro ao meu coração, e aquilo começou a mudar algo de dentro para fora. Eu falei: o que está acontecendo comigo? Uma vontade de chorar, me sentindo assim, constrangido com aquela presença, aquela unção que estava naquele lugar. E eu fui me constrangindo, eu fui ficando mal, e eu queria me ajoelhar, eu queria chorar, e eu queria dizer: Deus, eu sou um pecador terrível. Até que o pastor foi lá e fez o apelo. Eu falei: agora. Mas o que aconteceu aquela noite? A palavra entrou no meu espírito. Alguém teve que pregar aquela palavra, meu irmão. Mas alguém teve que convidar a minha vida para estar ali. Talvez você não entendeu ainda. Um testemunho teu, um convite teu, é o que Deus precisa usar para salvar muitas pessoas. Você sendo usado nas mãos de Deus, permitindo que Deus use você como uma ferramenta poderosa para trazer vidas, porque isso é igreja, isso é igreja. Nós temos a solução para o problema de acusação da alma das pessoas. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que purifica o pecado na nossa vida? O que é que tira, o que é que limpa, o que é que lava? O sangue de Jesus é que lava, que limpa, que purifica a sua alma. Vem o pecador dentro da igreja, e todos nós o somos, mas vem aquela pessoa que nunca ouviu falar do Senhor, e você traz ele para a casa do Senhor. Meu amigo está aqui. Irmão, a gente tem que agradecer os amigos, viu? É por causa de um amigo que eu estou servindo a Deus. Nós temos que agradecer os amigos, né? As pessoas que resolvem falar do amor de Deus para nós. A gente tem que valorizar isso. E alguém falou, e eu acabei indo para a igreja, mas naquele momento, o que aconteceu? A palavra de Deus veio de encontro ao meu coração. Assim vai ao seu, vai ao nosso coração. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar.
Deus quer usar a sua vida. Saia daqui essa noite com essa convicção. Eu faço parte do plano de Deus. Eu faço parte do propósito de Deus. Aquele carcereiro, quando Paulo foi liberto, se manifestou à igreja lá em oração. O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe por quê, irmão, que a palavra é tão forte nesse texto? Porque na casa de uma pessoa, o testemunho era tremendo. É no lar onde o testemunho é mais poderoso. A transformação vem dentro do lar primeiro. Ganhar a tua família para Jesus, ganhar as pessoas que você ama para Jesus. Fala do amor de Deus, convida para vir à igreja, viva diferente, deixa Deus te usar. Ele quer usar você. Saia daqui com essa certeza, em nome de Jesus. Quais os privilégios? O privilégio destes resultados. Primeiro, que a Bíblia diz muito claramente que o trabalho tem resultado. O trabalho na nossa vida tem resultado. Acho que é Eclesiastes 11:1, coloca para mim aí, por favor. Já? Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tudo que você semeia no reino de Deus vai voltar para a sua vida. E é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Quando você lança uma palavra, quando você lança o alimento, Deus vai se agradar disso. Eu tenho hora que eu fico imaginando Deus lá esperando você criar coragem. Ai, meu Deus, esse filho é teimoso, ele não fala. Está lá, debruçado, Deus, esperando você ter vontade, esperando você acreditar que Ele quer te usar, porque Deus quer te usar. Pastor, eu errei muito, fiz muita coisa, muita papagaiada. Ok, irmão, recomeça, siga em frente. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? Nenhum trabalho no Senhor é vão. Tudo que você faz na obra do Senhor não é vão. É um trabalho que vai trazer resultado. E a colheita é assim, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim será na sua vida. Deus faz promessa nisso. Deus espera que a sua igreja haja em obediência, que a sua igreja viva o evangelho de verdade. Deus quer que nós nos tornemos crentes verdadeiros, fiéis, dedicados à obra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Ah, pastor, eu gosto de assistir culto nas igrejas. Que assistir culto, irmão? Isso não é televisão, não é espetáculo. Amém? Amém. Você vem aqui para adorar o Senhor e sai daqui para servir o Senhor. Ai, pastor, foi tão bonito o culto. Que bonito o culto, irmão. Adore o Senhor, entra na presença dEle, se encha do Espírito Santo e saia anunciando a palavra de Deus. Amém? Amém. Não dê testemunho ruim, não. A verdade é que nós somos desafiados a servir ao Senhor. E quando a gente aceita esse chamado, junto do desafio, ou dessa obra que o Senhor nos chama para fazer, o primeiro desafio que acontece na nossa vida é o desafio de renúncia. Como é que eu sirvo a Deus? Eu primeiro tenho que entender que servir a Deus passa por um processo. E a primeira coisa é renúncia. A gente renuncia muita coisa para servir a Deus. E é impossível servir a Deus sem renúncia. Eu estou concluindo a palavra, viu, irmão?
É impossível servir a Deus sem renúncia. Ah, mas eu quero ir para uma igreja onde eu não preciso renunciar a nada. Isso não é igreja, irmão. Isso deve ser o Clube 10. O Country. Igreja não. Igreja do Senhor não. Não, mas eu vou lá, eu faço a minha parte no final de semana, bato o cartão e caio fora. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja. Quando estou falando de igreja, não estou falando de denominação. Eu estou falando daquela igreja que Jesus falou em Mateus 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor não tem nome. É a igreja do Senhor, o nome dela é esse. A igreja do Senhor que está em Campo Mourão, a igreja do Senhor que está em Piabiru, que está em Curitiba, que está em São Paulo, que está em Brasília. A igreja do Senhor não tem nome. Ela é formada pelos salvos. E eu estou falando de salvos. E salvos são essas pessoas que só são salvos porque aprenderam um caminho chamado renúncia primeiro. Olha o que Jesus disse, Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ainda Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer, pastor, que eu vou ter que abrir mão de tudo? Sim e não. Você está disposto a entregar tudo ao Senhor? Se Ele lhe pedir? Eu tenho certeza que Deus não vai pedir. Mas Ele quer saber se você está disposto a entregar tudo a Ele, se Ele lhe pedir. Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou disposto a renunciar meus amigos? Eu estou disposto a renunciar à bebida? A renunciar à pornografia? A renunciar à mentira? A renunciar àquilo que está errado na minha vida? Isso você pode ter certeza que Deus está pedindo para você. Eu estou disposto a renunciar àquela vida dupla que eu vivo? Porque muita gente, você olha assim, como dizia o falecido vovô, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não se faz a obra de Deus com faz de conta. Você está me entendendo bem? Deus não vai em conversa mole de ninguém, irmão. Deus não se impressiona com a aparência de nada. Deus olha dentro primeiro. No momento de escolher Davi, foi assim. Chegaram todos os irmãos de Davi, os caras tudo bombadão. Eu estou imaginando, mas a Bíblia diz que eles eram altos, vistosos, guerreiros. E Davi estava lá no meio do mato, fedendo a cocô de ovelha, fedido. O profeta falou: deve ser esse cara aqui que vai ser o rei de Israel. O Senhor falou: não é esse. Eu falei: eita, tem outro filho? Tem. Oh, esse aqui é bonitão, esse é o cara. E o profeta, o Senhor falou: esse também não é. E não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem outro filho? Aí Jessé falou assim: bom, tem um feinho lá, fedidinho lá no meio das ovelhas lá. Carinha está fedendo. Você vai querer ver? Manda ele vir aí, mas tem certeza? Manda vir aí esse cara. Mas profeta, o cara é ruivinho, feio para doer, tudo ferrujado assim, a cara toda. Manda ele aí que eu quero ver. Aí entra Davi, chamam Davi, entra Davi. Quando chega Davi, o Senhor fala assim: esse é o futuro rei de Israel. Sabe por quê, irmão? Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. O jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, eu já cumpro todos esses mandamentos aí, o que eu devo fazer para te servir? O Senhor Jesus falou assim: você pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres. Aí diz que aquele rapaz estava tão animado para servir Jesus, caiu o semblante, virou as costas e foi embora. Jesus não estava querendo a riqueza dele, nem que ele abrisse mão da riqueza. Jesus estava querendo que ele se rendesse a ele. O problema nosso é que nós queremos governar a nossa vida, e o Senhor quer que Ele quer governar a nossa vida. Ele que quer assumir o controle, Ele quer governar. Eu não estou disposto a entregar tudo nas mãos do Senhor.
Você está me entendendo? Nós somos desafiados a questão da nossa disponibilidade. Quando fala de servir a Deus, a palavra nos diz sobre isso. Deus quer encontrar pessoas disponíveis. Lá em Isaías foi assim. Deus se manifestou para Isaías, a glória de Deus. Ele falou: ai Senhor Deus, Deus meu, o que eu faço? Eu vi a tua glória. Deus se mostrou para Isaías, Deus se revelou para ele. Ele diz: estou perdido, porque a santidade de Deus me encontrou, a presença de Deus tocou minha vida. O que eu vou fazer agora? Irmão, preste bem atenção. Deus se revela para pessoas com uma finalidade. Você não é salvo para ficar lustrando banco de igreja, irmão, pelo amor de Deus. É que esse aí não é para lustrar, mas tem igreja que tinha lugar para lustrar, o cara fica assim. Tem muita gente que a única coisa que faz, eu vou na igreja. Não, não é isso que Deus quer da sua vida. Deus quer que você se torne uma bênção. O Senhor disse: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Um dia eu falei para Deus, eu era recém-convertido, eu falei assim: Deus, se for para ser mais um, me recolhe, me leva embora, porque eu não quero ser só mais um, eu quero fazer a diferença no teu reino. Porque a gente é desafiado por Deus, irmão. Nós, eu e você, somos desafiados por Deus para sair do comodismo, para sair da preguiça, da indiferença espiritual, para se nos tornarmos operantes, eficazes na obra de Deus. Para que eu existo, se não for para ser uma bênção para Deus? Para que você existe, irmão? Tem gente que pensa: eu estou fazendo a obra de Deus, subir no altar. Não, irmão, isso aqui não dá para fazer a obra de Deus. Faz parte, mas não é por aqui. O dia que eu comecei a entender de verdade isso, fui lá na minha casa, abri a porta da minha casa e falei: vou começar um grupo familiar. Lá na igreja, na nossa igreja lá em Curitiba, a gente usava o nome grupo familiar. Vou começar um grupo familiar. Foi ali que eu comecei. Ninguém nem sabia que existia o tal do grupo na minha casa. Eu estava pregando, levando gente para a igreja, pregando, levando gente para a igreja. Foi lá no grupo familiar que eu vi o primeiro milagre de cura divina. Lá no grupo familiar. O pastor não estava lá, não tinha ninguém lá. Terminei a reunião e falei: tem alguém enfermo aqui que eu quero orar? Chegou a irmã lá e falou: eu falei: que a irmã tem? Eu falei: todo ano eu vou a média de 2 a 3 vezes para a UTI por causa da minha respiração. Não posso respirar. E eu falei: agora lascou. O que eu faço? A mulher olhou para minha cara e falou: você não vai orar? Eu falei: vou. Eu botei a mão na cabeça dela assim, fiquei assim de lado. Falei: Deus. E lá dentro eu pensei: o que eu estou fazendo, Jesus? Seja o que Deus quiser. Em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Mas foi uma oração assim meio... nem eu estava acreditando. Vai que esse negócio não dá certo, estou lascado. E a mulher foi embora. A senhora está melhor? Não, não estou bom não. Eu falei: mas vai que Jesus vai fazer uma obra. Eu falei. 2 dias depois ela bateu lá: vizinho. Eu falei: meu Deus do céu, a mulher vai morrer, acho que deve estar em coma. Fui lá no churrasco lá do meu marido, da empresa que ele trabalha, enfiei a cara na churrasqueira, respirei fundo, eu estou curada em nome de Jesus. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: meu Deus, vai que a mulher morresse, meu Deus. E foi aí, irmão, que assim que as coisas começam. Um pouco de falta de naturalidade, forçando um pouco a barra.
eu estava forçando a minha natureza incrédula, mas Deus usa assim mesmo. Como é que eu saio, pastor, lá onde ninguém me conhece? E quem é que vai me promover? Quem vai promover você? O Espírito Santo, é Deus. É Ele que faz, irmão, porque Ele sonda o teu coração, sonda a tua vida, sonda a intenção do teu coração. Você pode ter certeza de uma coisa: se você é sincero na presença de Deus, Deus vai considerar isso na tua vida. Eu tenho que estar disponível, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe quando Deus estava procurando uma mulher para dar a luz ao Salvador? Ele precisava de uma mulher. E Maria estava lá. Amém? Pessoas que se tornam instrumentos de Deus. A disponibilidade é importante. Agora tem uma terceira coisa que é muito importante para se fazer a obra de Deus. O desafio de viver em consagração. Ser consagrado é viver separado para Deus, procurando santidade. Salmo 103, versículo 1 diz: ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. A minha vida tem que glorificar a Deus. Nós ouvimos aqui os irmãos cantando e tal, amém? Mas muito mais do que a música, a minha vida tem que glorificar a Deus. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Minha atitude, minha palavra, minha postura, meu olhar. Deus espera ver em nós, irmão. Deus espera ver em nós homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Quando você anda dessa maneira, teu próprio caminhar, teu próprio viver se torna uma vida de oração. Porque tudo que você faz, você está intencionado em uma coisa: dar glória ao nome de Jesus. Todos nós somos tentados em todas as áreas, eu e você. Mas a diferença está no teu nível de consagração. Você está disposto a glorificar Deus na tua vida, o teu testemunho. Por isso que o diabo, irmão, o diabo reconhece o homem de Deus, o diabo reconhece a mulher de Deus. Quando um homem de Deus chega, Satanás sabe exatamente quem é que está chegando. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você faz tudo para a glória de Deus, não é para a tua glória. Ele sabe que está lidando com alguém que tem autoridade contra o poder das trevas. Não por si mesmo, por conta do Deus que habita em você. Quem é que me vigia, irmão? Eu já viajei para tanto lugar longe da minha família, longe da minha esposa. Fiquei em muitos lugares, sozinho. Eu e Deus num quarto de hotel. Qualquer coisa poderia acontecer ali, aconteceu. Quantas e quantas vezes dobrei meu joelho, levantei um altar de adoração naquele lugar, glorifiquei o nome do Senhor, e tive temor e tremor no meu coração. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas o temor a Deus, irmão, o temor ao Senhor, onde Deus nos chama para viver numa intimidade com Ele. Uma coisa que sempre tive convicção na minha vida, é que quando o homem de Deus está caminhando, o inferno tem que saber que ali vai um servo, uma serva de Deus, ali vai alguém que teme ao Senhor de verdade. Você está me entendendo, irmão? Eu sou desafiado pelo Senhor a viver uma vida de consagração, eu e você. A base da autoridade na vida do crente está exatamente na consagração. Ele é um servo de Deus, mas se ele está em aliança com o pecado, ele é cooperador do diabo e não cooperador de Deus, certamente ele não vai repreender a obra do diabo. Agora, quando você é cooperador de Deus, você levanta a tua mãozinha assim, não precisa nem gritar, não precisa fazer barulho, não precisa fazer nada, em nome de Jesus, demônio.
Um dia alguém me ligou, um sábado de manhã: pastor, dá para vir aqui na empresa? Tem um problema aqui, a pessoa está meio endemoniada. Falei, vou lá, daqui a pouco chego aí. Cheguei lá naquele lugar, a mulher estava perturbada. Não deu tempo nem de orar. Me apresentei, a mulher meio estranha lá. Tocou o telefone lá de Maringá. A pessoa do outro lado gritava assim: o que é que você está fazendo com esse homem aí? Diga para ele que eu odeio ele. A mulher olhou e falou assim: ô pastor, a minha sobrinha está ligando de Maringá, diz que odeia o senhor. E como é que ela sabe que o senhor está aqui? Falei, eu sei como é que ela sabe, o diabo me conhece. Não conhece você? Bom, para resumir a conversa, terminou aquela mulher liberta em nome de Jesus. Um dia chegamos eu e a pastora numa casa, onde a mulher estava endemoniada, possessa por demônios. Tinha ido já umas pessoas lá, e eu não quero entrar nesse mérito. Chegamos lá, o irmão falou assim: pastor, está lá dentro, você se importa que eu entre com a minha esposa no quarto para orar pela sua esposa? Não, pastor, pode entrar lá. Eu não vou lá não, porque ele já estava meio medroso, né? Nós entramos, a mulher estava dormindo. Eu disse assim: demônio, ela dorme, você não, sai dela em nome de Jesus. E o demônio, a mulher parecia uma cobra, mas ela foi liberta em nome de Jesus. Irmão, presta atenção uma coisa: a igreja do Senhor tem autoridade. Deus está te chamando para sair do lugar comum, para se tornar operante, cooperador de Deus no seu reino. Não brinca não, meu irmão, não brinca não de ser meia boca, quase crente. Vai para Jesus. Jesus espera que você se posicione. Confesso a você que eu passei alguns anos da minha caminhada meio morno assim. Como dizia um pastor amigo nosso, né? Meio barro, meio tijolo, assim, meio... Um dia, eu encontrei um amigo no mercado, lá em Curitiba isso. Ele falou: olha, Deus falou comigo que Ele vai pedir conta de tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E nós vamos ter que apresentar a Ele, fazer uma prestação de contas. Eu falei, 2 noites que eu não durmo, eu passei uma semana sem dormir por causa disso. Eu deitava e eu escutava aquela voz: você não vai fazer a minha obra? Você não vai fazer minha obra a noite inteira. Você não vai fazer minha obra. Você não vai fazer minha obra. Você não vai fazer minha obra. Você não vai fazer a minha obra. Até que eu disse: Senhor, eu me rendo. Você acha que você está estacionado? É isso que Deus quer? Não é, meu irmão. Quantos já morreram perto de você e você não falou nada de Jesus para eles? Parece que ficou um silêncio, não é? Mas dá tempo de consertar isso. Sim? Amém? Dá tempo. Dá para a gente recomeçar, ué. O bom de servir a Deus é que Ele nos dá tempo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero orar. Não quero música, não quero nada, pode ficar tranquilo. Quero convidar você a ficar de pé. Esse assunto não é para música, não. Não anda não, irmãos. Segura aí, por favor. Segura aí. Segura aí. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você, com muito amor. Jesus pode contar com você ou não? Sério mesmo? Eu quero dar uma dica para você então. Quantos que você conhece que você ainda não convidou para vir à igreja? Quantos que você conhece que vinham à igreja e deixaram de vir à igreja? Jesus está esperando que você faça alguma coisa.
Nós tivemos uma fase, uma época na igreja, que pessoas, ao invés de dar um testemunho positivo, foi um testemunho, pelo comportamento, pela atitude. Ao invés de trazerem pessoas, tiraram pessoas da igreja, trouxeram uma má reputação, um mau nome. Nós estamos aqui para mudar essa história em nome de Jesus. Amém, irmão? A gente tem que permitir-se ser usado por Deus. A coisa mais linda que a gente vê, sabe o que é? É quando Deus começa a usar de novo a sua vida. E eu quero orar essa noite para que Deus lhe use com autoridade, com poder. Tem alguém que está pronto aí? Amém? Amém? Você vai sair daqui em nome de Jesus. O que eu sinto aqui no meu espírito é que Deus tem uma unção diferente para liberar sobre a sua vida. Fecha os teus olhos, irmão. Nós estamos na tua presença, Senhor. Esta palavra foi pregada com temor e tremor diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. E eu te peço agora mesmo, Espírito Santo, vem sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Que toda obra do maligno seja repreendida agora mesmo. Todo espírito de acusação saia em nome de Jesus. Que toda prisão seja quebrada agora. Toda prisão, toda fortaleza na alma, no espírito, na mente, no coração deste homem, desta mulher, agora mesmo seja desfeito em nome de Jesus. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que toda obra do diabo saia em nome de Jesus, seja liberto, seja restaurado em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu peço ao Senhor que os anjos ministradores se posicionem neste lugar, e que haja, Deus, o derramar da tua unção e da tua glória sobre a vida do teu servo, sobre a vida da tua serva. Em nome de Jesus, sopra, Espírito de Deus, uma unção fresca, um renovo nesta vida. Aquele que estava desanimado, receba ânimo no nome de Jesus. Aquele que estava frustrado, abatido, derrotado, em nome de Jesus seja levantado. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E eu ordeno agora mesmo que haja uma restauração na vida, na sua família, em nome de Jesus. Toda prostração, todo desânimo, toda tristeza, toda mágoa, todo espírito de engano e de mentira, em nome de Jesus agora mesmo caia por terra. Senhor, eu declaro restaurado, abençoado, vivificado o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Senhor, vem com tua glória, com tua unção, derrama sobre este homem, sobre esta mulher, algo novo, ó Deus, um óleo fresco. Coloca as tuas mãos na posição de receber. Coloca a tua mão. Em nome de Jesus, receba agora mesmo esta graça, esta glória, esta unção sobre a tua vida. Vem, Espírito de Deus, a tua presença está aqui, Senhor. A tua glória está neste lugar. Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder e a tua glória. Capacita este homem, capacita esta mulher, Senhor. Capacita esta família, capacita, Senhor, para fazer a tua obra, para pregar o evangelho, para testemunhar a respeito das coisas do teu reino. Senhor, libera dons espirituais agora na vida da igreja, dons de curar, dons de fé, de milagres, maravilhas, Senhor, dons espirituais de língua, profecia, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Libera sobre a vida da igreja agora, Senhor, os dons espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, que este homem e esta mulher sejam revestidos da tua glória, da tua unção, que todo espírito de engano na mente, no coração, caia por terra agora mesmo em nome de Jesus. Liberta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem me levantado como cooperador de Deus, e eu quero, Senhor, me tornar esse cooperador
usado em tuas mãos, pronto a testemunhar. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, igreja. Pastor, como é que eu recebo unção? Você tem que tocar, tem que fazer alguma coisa? Não, pela fé. Se você crer nesta oração que você fez, você pode perceber, mas você tem que ter um pouco de ousadia. Eu me lembro que um dia um pastor amigo meu disse assim para mim: você já tem a unção que você precisa para fazer o que Deus quer que você faça. Você precisa agora é fazer. Porque não adianta você receber a unção e ficar com ela guardada, porque unção guardada não funciona. Deus deu para o povo lá no deserto, deu maná. Teve gente que quis guardar para o dia seguinte, ficou tudo bichado, tudo estragado. Por quê? Porque o maná é para o dia, tem que ser usado. Você sabe por que o mar morto é morto? Porque ele só recebe, ele não dá nada. Está me entendendo? Você quer ser fluente no Espírito, na unção, na presença de Deus, você quer ver as coisas acontecendo, você tem que estar pronto para dar, para semear, para liberar na vida das pessoas. Se você ficar recebendo e não dá, você acaba morrendo. Por quê? Porque tudo que não tem vida, não tem fluxo, morre. Está me entendendo? Amém? O segredo da igreja viva, de uma vida viva, não é ir na igreja receber. O segredo não é receber. O segredo, porque receber você recebe. O segredo é você dar para os outros, você anunciar, você orar. Irmão, tem gente, você vai ficar surpreso com Deus. Você vai orar, a pessoa vai ser curada. Como é que funciona mesmo esse negócio? Você vai orar, o milagre vai acontecer. Está lá o problema na vida da pessoa, você ora e Deus opera um milagre. Amém? Eu me lembro um dia, o irmão, deixa eu ver se ele está aí. Ele está aí. Eu vou contar só o testemunho, o irmão não vou falar o nome dele. Estava ele lá. E reclamando na porta da igreja. Eu olhei, ele reclamou. Eu vou deixar ele quietinho aí, velho. Gemendo lá, de dor. Eu falei para ele, não aguentei, falei, você bem que podia pedir para alguém orar por você, né? Né, pastor, o senhor não ora por mim? Eu oro, orei, e ele foi curado, né? Ele falou, poxa vida, fiquei aí sofrendo. Sofrendo. Podia ter, né? Sabe por quê, irmão? Deus dá para nós exercermos o dom, o talento com autoridade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você retém, menos você recebe, porque não tem mais espaço para encher, né? Já está cheio. Amém?